caso do garoto que foi mantido preso, né, dentro de um barril, provavelmente, né, até por mais de um mês, mostra a perversidade, né, existente em certas pessoas, né, como no caso o pai, né, que cometeu esse tipo de tortura, né, inominável, a madrasta e a filha desta, né, que juntos, né, viam todo o sofrimento dessa pequena criança. Pessoas que agem desta forma, em geral, elas apresentam uma personalidade psicopática, em que a crueldade, o sadismo, a indiferença ao sofrimento de outras pessoas, a falta de qualquer tipo de vínculo afetivo, né, com alguém, fazem com que elas não se importem em subjugar uma pessoa indefesa dessa forma. Não se pode, né, de forma alguma, pelo pouco, né, que é possível ver através da imprensa, né, assim, da imagem, né, dessas pessoas, ou do que disseram, né, sobre elas, se trata, né, de pessoas que tenham algum distúrbio mental, né, do tipo um quadro psicótico. Não é, né? Fica muito evidente conforme eu falei, né? Mas sim, que são pessoas que têm plena consciência do que fazem porque querem fazer, e caso se arrependessem, evidentemente, nem teriam feito. Então, não vamos esperar que essas pessoas digam que estão arrependidas. Se disserem, não é algo verdadeiro. É simplesmente, né, para dar uma resposta social, visto que esse caso, né, ganhou a proporção que deve ganhar, né, de indignação, de não aceitação, porque essa criança, ao ser submetida a essa prática de tortura, ela certamente vai levar esse trauma para o resto da vida. E ela precisa passar, né, talvez aí por muito tempo, né, por um acompanhamento profissional e muito mais até, né, do que um acompanhamento. Ela precisa de uma família que lhe dê carinho, que lhe dê cuidado, para que um pouco de tudo isso a que ela foi submetida possa diminuir, né? Pelo menos um pouco, porque esse trauma vai ficar para sempre, né? Porque as condições, o sofrimento, né? O sofrimento psíquico dessa criança, né? É possível de se imaginar, né? Trancada, amarrada, passando fome, sede, muito calor, dores no corpo. Quer dizer, é algo, né, que só a tortura é capaz de fazer com o ser humano, né? E quem pratica esse ato de tortura é, sim, uma pessoa que tem uma personalidade psicopática. Porque se não fosse, jamais pensaria em fazer algo dessa natureza. Portanto, essas pessoas envolvidas nesse caso, elas devem pagar de acordo com aquilo que elas realmente fizeram, né? Levando-se em conta que sabiam o que faziam e poderiam não ter feito. Portanto, conscientes das ações delas. E a lei, né, não deve, evidentemente, ter nenhum atenuante em relação a tudo isso que foi feito, mas sim com a severidade da lei, né? Infelizmente, né, às vezes nós temos tantas outras crianças passando por situações talvez não tão graves, mas similares. E a proteção à criança, à infância, né, de um modo geral, ela é uma obrigação de todo adulto. E para isso nós temos inclusive órgãos protetivos, que quando eles falham, nós vemos situações como essa, né? Isso nunca deveria ocorrer, caso esses
órgãos protetivos de fato fossem eficazes, técnicos, porque muitas vezes nem são técnicos, né? Não são pessoas formadas que atuam nele, mas sim leigos, né? Que em algumas situações vão apenas pelo achismo. Portanto, né? O Conselho Tutelar, por exemplo, na minha opinião, ele deveria sempre ser composto por um quadro de profissionais graduados na área da educação, na área da psicologia também, né? Como uma das, vamos dizer assim, prioritárias em termos, né, de se pensar aí, né, no desenvolvimento sadio, né, do psiquismo, né, de uma criança. Então, a proteção ela é obrigação desses órgãos, mas também de toda a sociedade, né? Todos devem fazer alguma coisa para sempre impedir que crianças sejam levadas a uma situação absurda como essa, né, que nós ficamos sabendo agora no início, né, desse ano de 2021.